A juíza Edissandra Barbosa, da 4ª Vara Civil de Palmas, determinou a suspensão do site Diário do Centro do Mundo na semana passada. A ordem veio após um pedido da defesa da deputada estadual e pré-candidata a prefeita da capital, Jana de Valcari, se incomodar com uma reportagem que apontava uma investigação contra a parlamentar em 5 estados. Só que o DCM não cumpriu a medida e o domínio do site foi congelado. A própria Justiça do Tocantins revogou a decisão e o site já voltou ao ar. Mas a matéria alvo da medida continua sob censura. Para o Sindicato dos Jornalistas do Estado, a determinação foi mais uma ação considerada como um assédio judicial. Quando você tem uma matéria questionada e se ela estiver incorreta, ok, mas você punir o site por um todo, você punir aquele veículo porque ele tem várias matérias sobre vários assuntos e você tira ele do ar, então a gente acha que isso extrapola tudo que é plausível em relação às decisões. E isso tem ocorrido muito aqui no Tocantins, tem sido recorrente essas decisões que a gente entende ir contra a Constituição Federal, ir contra as legislações, também no país inteiro, né? A gente hoje tem 2 grandes opressores. Um são os políticos e outros são exatamente as decisões judiciais. Juntas, elas somam aí os nossos maiores violentadores. A gente tem vários casos. E esse caso do DCM uniu exatamente a política e a decisão judicial, colocando todo um site fora do ar. Não foi só uma matéria. E quando você faz isso, você está tirando da população de forma geral, o acesso à informação, porque você tirou todo um site onde tem vários assuntos relevantes e importantes para serem conhecidos e, de repente, ele some e passa a ser suspenso, não só pelo motivo da ação, no caso da deputada em relação ao que ela não gostou, ou ela se sentiu ofendida, ou ela achou que não condizia com a realidade, mas as outras matérias também passaram a ser suspensas por conta dessa decisão. Em maio deste ano, a maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para considerar que fere a Constituição o assédio judicial a jornalistas, ou seja, proibindo a apresentação de múltiplos processos contra o conteúdo de reportagens com o objetivo de atingir direitos como a liberdade de expressão. Eu acho que, se essa notícia é verdadeira, por que censurar as informações, né? Se todos os fatos são verídicos, tem embasamento, tem provas, eu acho assim que simplesmente o repórter só está fazendo o seu trabalho, está apresentando, trazendo informação à população, né? Então, a partir do momento que às vezes uma pessoa, não gostei disso aqui porque nesse momento não me é conveniente. Se são provas, se é relevante à população, ela deve ser levada até ela. E foi também em maio que a juíza de Paraíso, Renata do Nascimento e Silva, censurou uma reportagem da TV Jovem sobre um médico suspeito de abusar de uma criança. José Guilherme Laufer, de 65 anos, supostamente foi flagrado cometendo o crime pela esposa dele. Antigamente, minhas babás saíam tudinha lá de casa falando que teu pai ficava com assanhamento com elas. E eu achava que era conversa, fofoca de babá. Hoje eu tenho certeza que é verdade. Hoje eu tenho certeza. Foi embora lá de casa falando que teu pai estava com assanhamento com ela. Também. Teve outra também, uma acho que chamava. Eu sei que todas as babás lá de casa pediam conta para sair por causa do teu pai. Na época, a TV Jovem recorreu e uma desembargadora anulou a decisão da juíza 5 dias depois. Eu acho que essas decisões acabam impedindo nosso acesso às informações. No caso da suspensão do site DCM, a Associação Brasileira de Imprensa emitiu uma nota de repúdio à decisão do Judiciário Tocantinense. A presidente do Sindicato dos Jornalistas do Estado diz que decisões como essa estão se tornando cada vez mais frequentes, mesmo ferindo a lei. A gente tem a nossa Constituição Federal que diz que nós temos liberdade, garante a liberdade de imprensa. E qual é o nosso trabalho? O nosso trabalho é exatamente a apuração. A gente pega um fato, apura, investiga ali dentro das nossas possibilidades e leva para o final, a construção final de uma reportagem, aquilo que a gente apurou. Então a gente está tratando de uma coisa real. Existe um processo? Existe. Eu posso noticiar? Posso noticiar. Noticiei. Eu posso
ser censurado, né, ou de repente punido porque eu coloquei a informação para circular? Essa é a pergunta que a gente faz, né, para que as pessoas comecem a entender esse processo todo. Não tem por que censurar a informação do processo ela é pública. Então, se eu me sinto incomodado com o que ele escreveu, ok, eu posso ir na justiça e dizer assim, eu não gostei do que aquele repórter escreveu, mas aí vai analisar pelo o texto ali, pela forma que foi dito, e não pela informação. Medidas judiciais como essa representam nada menos do que censura. Ora, a atividade da imprensa ela é livre. Eventuais excessos é que devem ser vistos e revistos pelo Poder Judiciário. Lembrando que nossa busca hoje é de o combate à desinformação e não à informação. Nós, enquanto sociedade, temos o direito de ser informados e bem informados. A quem interessaria não informar casos de corrupção? Então, a mim, me parece que o judiciário tem tentado censurar e calar o direito à veiculação, ao direito de informação. E isso é muito perigoso. Nós não podemos nos esquecer e não podemos deixar de comparar o momento atual da Venezuela. É muito importante e é muito perigoso quando a sociedade não tem uma imprensa livre, uma imprensa que não tem mordaças. E é por isso que atitudes como esta do judiciário devem ser rechaçadas.